Uma mensagem enviada por engano. Uma porta que se abre no meio da noite. Andressa estava grávida, encharcada pela chuva e sem ter para onde ir, quando bateu na porta de um estranho. Leandro era um médico viúvo que há muito tempo havia esquecido o que era sentir. Nenhum dos dois imaginava que aquele erro de número pudesse ser o acerto que suas vidas precisavam. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém ali poderia imaginar. Se essa história está tocando seu coração, deixe seu like, para que mais pessoas possam encontrá-la. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse espaço vivo e cheio de histórias que aquecem a alma. A chuva caía pesada naquela noite de quinta-feira, como se o céu quisesse lavar a cidade inteira. Andressa estava parada na calçada, com uma mala pequena aos pés e um casaco fino que já não protegia mais nada. Seus cabelos grudavam no rosto molhado e ela nem sabia mais se era água da chuva ou lágrima que escorria. A barriga de 7 meses pesava, não só pelo bebê, mas por tudo o que carregava junto. Medo, solidão, vergonha. Ela acabara de sair de casa. Ou melhor, tinha sido expulsa. Mais uma vez. A discussão começou como sempre. Ele chegou tarde, cheirando a bebida, com aquele olhar que ela já conhecia bem. O olhar de quem procura motivo para brigar. Não importava o que ela dissesse. Não importava o silêncio. Ele sempre encontrava uma forma de transformar qualquer coisa em culpa dela. Dessa vez ele gritou que estava cansado. Cansado dela, da gravidez, de tudo. Disse que ela era um peso. Que ele nunca tinha pedido aquilo. Que ela tinha arruinado a vida dele. As palavras cortavam mais fundo que qualquer tapa. E Andressa sabia disso, porque já tinha levado os dois. Quando ele mandou que ela saísse, ela nem discutiu. Pegou a mala que já estava meio pronta, porque no fundo, ela sempre soube que uma hora ou outra isso ia acontecer. E foi embora. Agora, ali na rua, com a chuva molhando tudo, ela tentava pensar. Para onde eu vou? A primeira pessoa que veio à mente foi Júlia, sua melhor amiga desde a adolescência. Júlia sempre dizia que as portas da casa dela estavam abertas. Qualquer hora, qualquer dia. Você vem e fica comigo. Andressa nunca tinha precisado de verdade. Até agora, com as mãos tremendo, não sabia se era de frio ou de nervoso, ela pegou o celular. A tela estava molhada, e ela precisou secar com a manga do casaco antes de conseguir digitar. Abriu o WhatsApp, procurou o contato de Júlia e começou a escrever, com o coração apertado e os dedos tropeçando nas letras. Por favor, me deixa ficar com você hoje. Eu não tenho para onde ir. Apertou enviar sem pensar muito, porque se parasse para pensar, ia desmoronar ali mesmo. A mensagem saiu. 2 risquinhos cinzas apareceram na tela. Entregue. Andressa suspirou fundo, abraçando a mala como se fosse a única coisa sólida no mundo. Fechou os olhos por um segundo, tentando acalmar a respiração. Vai dar certo. A Júlia vai responder. Vai dar certo. Mas o que ela não sabia era que Júlia tinha trocado de número fazia 3 semanas. E a mensagem caiu no celular de outra pessoa. Era no apartamento 302. Leandro estava sentado no sofá da sala, com as luzes apagadas e apenas o clarão da televisão iluminando o ambiente. Ele não estava assistindo a nada. A TV estava ligada só para fazer barulho, para preencher o silêncio que, de uns tempos para cá, tinha se tornado insuportável. Fazia 2 anos que Mariana tinha morrido. 2 anos desde que ele tinha voltado do hospital sozinho, entrado naquele apartamento vazio e percebido que a vida como ele conhecia tinha acabado. No começo, ele tentou seguir em frente, voltou a trabalhar no hospital. Mergulhou nos plantões, se afogou em cirurgias e diagnósticos. Mas a casa continuava do mesmo jeito. Silenciosa, fria, cheia de lembranças que ele não conseguia guardar nem esquecer. As fotos ainda estavam nas prateleiras. O perfume dela ainda estava no criado mudo. Ele nunca teve coragem de tirar. Leandro olhou para o relógio na parede 23h47. Mais uma noite em que o sono não vinha, ele suspirou. Passou a mão pelo rosto cansado e pegou o celular que estava na mesinha de centro, só para ter algo para fazer. Foi quando a notificação apareceu. Uma mensagem de um número desconhecido. Ele franziu a testa. Quem mandaria mensagem para ele a essa hora?
Desbloqueou a tela e leu: "Por favor, me deixa ficar com você hoje. Eu não tenho para onde ir." Leandro ficou olhando para a mensagem por alguns segundos, confuso. Não conhecia o número. Não conhecia o tom desesperado daquelas palavras. Mas alguma coisa naquele pedido mexeu com ele. Ele sabia o que era não ter para onde ir. Não no sentido físico. Ele tinha um teto, uma cama, um endereço. Mas no sentido emocional, ele estava perdido fazia muito tempo. Talvez por isso, em vez de ignorar ou apagar, ele resolveu responder. Digitou devagar, pensando em cada palavra. "Oi. Acho que mandou mensagem para a pessoa errada. Mas se estiver em apuros, moro no 302. Pode bater." Enviou. E ficou olhando para a tela, sem saber bem por que tinha feito aquilo. A Andressa sentiu o celular vibrar no bolso. Pegou rápido, esperando ver o nome de Júlia. Mas o que apareceu foi uma resposta de um número que ela não conhecia. Leu a mensagem uma vez, duas, três. "Moro no 302, pode bater." O coração dela disparou. Apartamento 302. Era ali no prédio. No andar de cima do dela. Ela conhecia aquele apartamento. Ou melhor, conhecia quem morava lá. De vista, pelo menos. O médico, aquele homem alto, de ombros largos, cabelo escuro sempre meio bagunçado, que ela cruzava no elevador às vezes. Ele nunca falava muito. Só cumprimentava com a cabeça, com um meio sorriso educado, que nunca chegava nos olhos. Andressa sempre achou que ele parecia triste, como se carregasse algo pesado que ninguém via. E agora, ele estava oferecendo ajuda. Ela respirou fundo. A chuva continuava caindo. O frio estava entrando pelos ossos. E ela não tinha outra escolha. Guardou o celular, pegou a mala e começou a caminhar em direção ao prédio. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Subiu as escadas devagar. O elevador estava em manutenção, segurando no corrimão para não escorregar. Quando chegou no terceiro andar, parou na frente da porta com os números dourados, N32. Ficou ali parada por alguns segundos, o coração batendo tão forte que ela achava que ele ia ouvir do outro lado. "Será que eu tô fazendo besteira? Será que posso confiar?" Mas então ela olhou para a mala molhada que segurava, para a barriga que doía, para o corredor vazio e frio, e tocou a campainha. O som ecoou lá dentro. Silêncio. Depois passos. A porta se abriu devagar. E Leandro apareceu. Ele estava de moletom cinza, descalço, com o cabelo bagunçado e os olhos cansados de quem não dormia direito, fazia tempo. Quando viu Andressa ali, molhada, grávida, tremendo, algo atravessou o peito dele. Não era pena, era reconhecimento, como se ele visse nela o reflexo de uma dor que ele conhecia bem. "Foi você quem mandou a mensagem?" Ele perguntou com a voz baixa, quase cautelosa. Andressa só conseguiu acenar com a cabeça. A garganta estava apertada demais para falar. Leandro não hesitou. Abriu a porta completamente e deu um passo para o lado. "Entre!" Ela entrou devagar, pisando com cuidado, como se tivesse medo de sujar o chão. O apartamento era silencioso, arrumado, mas tinha aquele ar de lugar que ninguém realmente vive, só existe. Leandro fechou a porta atrás dela e foi até o banheiro. Voltou com uma toalha limpa e ofereceu sem fazer perguntas. "Obrigada." Andressa sussurrou pegando a toalha e tentando se secar como podia. Eles ficaram ali parados, sem saber bem o que dizer. Dois desconhecidos, duas histórias quebradas, unidos por uma mensagem que tinha ido parar no lugar errado. Ou talvez no lugar certo. Andressa segurou a toalha com força, como se aquele pedaço de pano fosse a única coisa que a impedia de desmoronar. Ela secou o rosto, o pescoço, passou pelos cabelos encharcados, mas nada disso tirava o frio que vinha de dentro. Não era o frio da chuva, era o frio de quem não sabe mais onde pertence. Leandro ficou parado perto da porta, observando. Ele não sabia bem o que fazer. Fazia tanto tempo que ninguém entrava naquela casa, tanto tempo que ele não precisava cuidar de outra pessoa. A última vez que alguém tinha precisado dele daquele jeito, ele não conseguiu salvar. Mas agora, ali na frente dele, estava uma mulher grávida, molhada, visivelmente abalada, e ele sabia que não podia deixá-la ir embora. Não daquele jeito. "Você quer sentar?" Ele ofereceu, apontando para o sofá da sala. Andressa olhou para ele, ainda com aquele ar desconfiado de quem passou tempo demais ao lado de alguém que usava gentileza como armadilha, mas havia algo diferente nele.
algo genuíno. Ela acenou com a cabeça e caminhou devagar até o sofá, sentando na ponta, com a mala ainda apoiada entre as pernas. Leandro foi até a cozinha e voltou com um copo de água. Colocou na mesinha de centro, perto dela, sem forçar nada. Obrigada. Andressa murmurou de novo, pegando o copo e bebendo aos poucos. A água desceu gelada, mas de alguma forma trouxe alívio. Ele sentou na poltrona do outro lado, mantendo uma distância respeitosa. Cruzou os braços, mas não de forma fechada. Era mais como se ele não soubesse o que fazer com as mãos. O silêncio entre eles se esticou. Não era constrangedor, era cansado. Um silêncio de quem já gritou demais por dentro e agora só quer sossego. Andressa olhou ao redor. O apartamento era limpo, organizado, mas tinha algo de vazio. As paredes tinham poucos quadros. Havia uma estante com livros alinhados, uma TV desligada agora e fotos. Fotos de um casal. Ela e ele, sorrindo. Ela desviou o olhar rápido, com medo de estar invadindo algo íntimo demais. Você mora sozinho? Ela perguntou baixinho, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade. Leandro demorou um pouco para responder. Moro, ele disse, a voz firme, mas carregada. Faz 2 anos. Andressa entendeu sem que ele precisasse explicar. Aquele tipo de solidão ela reconhecia. Não era a solidão de quem escolhe ficar só. Era a de quem perdeu alguém. Sinto muito, ela disse. E era sincero. Ele só acenou com a cabeça, desviando o olhar para a janela, onde a chuva ainda escorria pelo vidro. Mais silêncio. Então Leandro limpou a garganta e se inclinou um pouco para frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Você precisa de alguma coisa? Roupa seca? Algo para comer? Andressa sentiu um nó na garganta. Fazia tanto tempo que ninguém perguntava isso daquele jeito, sem exigir nada em troca, sem fazer parecer que ela era um peso. Eu não quero incomodar, ela começou, mas a voz falhou no meio. Você não está incomodando. Leandro cortou com firmeza. Ele olhou nos olhos dela, e pela primeira vez naquela noite, Andressa sentiu que podia acreditar. Ela respirou fundo e acenou com a cabeça. Uma roupa seca seria bom, se não for incômodo. Leandro se levantou e foi até o quarto. Andressa ficou sozinha por alguns segundos, olhando ao redor de novo. Havia uma sensação estranha naquele lugar, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração, esperando por algo que nunca chegava. Ele voltou com uma camiseta branca grande e uma calça de moletom. Não sei se vai servir direito, mas é o que eu tenho, ele disse entregando as roupas. Andressa pegou com cuidado, quase com reverência. Obrigada, sério, eu não sei nem como agradecer. Não precisa, ele respondeu simples assim. Ela se levantou, ainda segurando as roupas contra o peito, e ele apontou para o corredor. Banheiro é a segunda porta. Pode usar à vontade. Andressa foi até lá, entrou e fechou a porta devagar, apoiou as costas na madeira e deixou escapar um suspiro longo, tremido. O que eu tô fazendo? Ela olhou para o espelho e viu o próprio reflexo, cabelo molhado, grudado na testa, olhos inchados, a barriga redonda que parecia gritar para todo mundo que ela estava vulnerável demais, mas ali, naquele banheiro estranho, dentro da casa de um homem que ela mal conhecia, ela se sentiu mais segura do que tinha se sentido em meses. Trocou de roupa devagar. A camiseta era enorme. Cheirava a sabão em pó e a algo levemente amadeirado. O cheiro dele, provavelmente. A calça de moletom ficou folgada, mas confortável. Ela passou água no rosto, tentando se recompor, e voltou para a sala. Leandro estava sentado de novo, mas tinha colocado um cobertor dobrado no sofá. Quando ela apareceu, ele desviou o olhar rápido, como se tivesse medo de ser invasivo. Ficou melhor? Ele perguntou. Muito melhor, obrigada. Ela sentou de novo, dessa vez mais relaxada, e puxou o cobertor para cima das pernas. O calor começou a voltar aos poucos. Leandro se ajeitou na poltrona e os dois ficaram ali em silêncio de novo. Mas agora, o silêncio era diferente. Não era desconfortável, era acolhedor. Como se ambos soubessem que não precisavam preencher o vazio com palavras. Depois de alguns minutos, Andressa se pegou olhando para ele, observando a forma como ele mantinha os ombros tensos, como se estivesse sempre se segurando. A forma como ele evitava olhar diretamente para ela por muito tempo. Havia uma tristeza ali,
mas também uma força quieta. O tipo de força de quem sobreviveu a algo difícil e ainda estava tentando entender como. Por que você fez isso? Ela perguntou de repente. Leandro ergueu os olhos, confuso. Fez o quê? Me deixou entrar. Você nem me conhece. Podia ter ignorado a mensagem. Ele ficou em silêncio por um tempo, pensando. Então deu de ombros. Mas o gesto não era indiferente. Era honesto. Eu sei o que é precisar de ajuda e não ter para quem pedir, ele disse, a voz baixa, mas firme. Não ia conseguir dormir, sabendo que deixei alguém do lado de fora na chuva. Andressa sentiu os olhos arderem. Ela piscou rápido, tentando segurar as lágrimas. Não queria chorar na frente dele. Não queria parecer mais fraca do que já estava. Mas Leandro viu. E não disse nada. Só deixou que ela sentisse o que precisava sentir. Ela limpou o canto dos olhos com as costas da mão e respirou fundo. Eu não vou ficar muito tempo, ela disse, a voz embargada. Amanhã eu dou um jeito, prometo. Leandro balançou a cabeça. Não precisa prometer nada. Fica o tempo que precisar. E ele falou aquilo com tanta naturalidade, com tanta calma, que Andressa quase acreditou que podia ser verdade. Ela puxou o cobertor até o queixo e se acomodou melhor no sofá. O cansaço finalmente começou a pesar. Fazia horas que ela estava tensa, alerta, com medo. Mas ali, naquele silêncio estranho e reconfortante, ela sentiu que podia baixar a guarda. Leandro se levantou devagar. Vou te deixar descansar, ele disse. Se precisar de alguma coisa é só chamar. Meu quarto é ali no fim do corredor. Tá bom, Andressa murmurou. Já quase dormindo, ele apagou a luz da sala, deixando só o clarão fraco que vinha da cozinha, e foi pro quarto. Mas não fechou a porta completamente. Deixou entreaberta, caso ela precisasse. Deitado na cama, Leandro ficou olhando pro teto, ouvindo a chuva lá fora. Pela primeira vez em muito tempo, a casa não parecia tão vazia, e aquilo assustava e acalmava ao mesmo tempo. Na sala, Andressa fechou os olhos, finalmente permitindo que o corpo relaxasse. E antes de dormir, um único pensamento passou pela sua cabeça. Talvez eu tenha mandado a mensagem para a pessoa certa. Andressa acordou com a claridade batendo no rosto. Por alguns segundos ficou completamente desorientada. Aquele não era o teto que ela conhecia. Aquele não era o cheiro da sua casa. E então tudo voltou de uma vez. A briga, a chuva, a mensagem, a porta que se abriu. Ela se sentou devagar no sofá, passando a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. A casa estava em silêncio. Um silêncio diferente, limpo, quase respeitoso. Lá fora, o sol entrava pelas cortinas abertas e ela podia ver que a tempestade tinha passado. O céu estava claro, lavado. Ela olhou para o relógio na parede da sala, 7h23. Preciso ir embora. Foi o primeiro pensamento que veio. Ela não podia abusar da bondade de um estranho. Não podia se acostumar com aquilo. Já tinha aprendido que bondade, às vezes, vinha com juros. Andressa se levantou com cuidado, ajeitando a roupa emprestada, e dobrou o cobertor que tinha usado durante a noite. Colocou em cima do sofá, bem arrumado, como se quisesse apagar qualquer rastro de que tinha estado ali. Pegou a mala que ainda estava encostada na parede e respirou fundo. Vou agradecer e ir embora. Simples assim. Mas quando ela se virou em direção à porta, ouviu um barulho vindo da cozinha. Passos. O som de uma xícara sendo colocada sobre a mesa. E então, o cheiro de café. Ela hesitou. Parte dela queria sair antes que ele acordasse, para evitar a despedida constrangedora. Mas outra parte, a parte cansada, a parte ferida, queria ficar só mais um pouco naquele lugar onde, pela primeira vez em muito tempo, ela tinha dormido sem medo. Antes que pudesse decidir, Leandro apareceu na porta da cozinha. Ele estava de camiseta branca e calça de pijama. O cabelo ainda bagunçado do sono. Mas os olhos estavam despertos. Quando viu Andressa de pé, com a mala na mão, ele parou. Já vai? Ele perguntou sem julgamento. Só curiosidade. Andressa segurou a alça da mala com mais força. Eu não quero atrapalhar. Você já fez demais. Leandro inclinou a cabeça, estudando ela por um segundo e então deu de ombros. Eu fiz café, ele disse, como se aquilo explicasse tudo. Não precisa ir embora com o estômago vazio. Ela abriu a boca para recusar, mas o estômago roncou antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. A vergonha subiu no rosto dela
como uma onda de calor. Leandro esboçou um meio sorriso, o primeiro que ela via nele. Vem, senta, só um café. Depois você decide se quer ir. Andressa hesitou mais um pouco, mas acabou cedendo. Deixou a mala encostada de novo e foi até a cozinha. A mesa estava simples, 2 xícaras, uma garrafa térmica com café, pão, manteiga, um pote de geleia. Nada extravagante, mas tinha algo de acolhedor naquilo. Ela se sentou devagar e Leandro serviu o café para ela antes de servir o dele. Ele não falou nada, só empurrou o pão e a manteiga na direção dela, como um convite silencioso. Andressa pegou um pedaço de pão e começou a passar a manteiga devagar. Deu uma mordida pequena e então outra. Estava com mais fome do que imaginava. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio pesado. Era quase confortável, como se os dois já soubessem que não precisavam forçar conversa. Mas então Leandro limpou a garganta e olhou para ela. Não, você tem para onde ir? Ele perguntou direto, mas sem ser grosseiro. Andressa parou de mastigar. Engoliu com dificuldade. Tenho, ela mentiu. Leandro não disse nada, mas o jeito que ele olhou para ela deixou claro que ele não acreditou. Ela suspirou e largou o pão no prato. Tá, não tenho. Ainda não, mas eu vou dar um jeito. Sempre dou. E o pai da criança? Ele perguntou com cautela. O rosto de Andressa se fechou na hora. Ela apertou os lábios e a mão foi instintivamente para a barriga, como se quisesse proteger o bebê só de ouvir a pergunta. Ele não é uma opção, ela respondeu seca. Leandro acenou com a cabeça, entendendo sem precisar que ela explicasse. Ele conhecia aquele tom, aquele tipo de dor que vinha embrulhada em raiva e medo. Desculpa, não devia ter perguntado. Tudo bem, Andressa murmurou baixando o olhar. Mexeu no café com a colher, só para ter algo para fazer com as mãos. Eles ficaram em silêncio de novo, dessa vez mais pesado. Leandro tamborilou os dedos na mesa pensativo. Ele sabia que não devia se envolver, sabia que o mais sensato era deixar ela ir, seguir a vida dela. E ele seguir a dele. Mas alguma coisa nele, talvez a solidão, talvez a culpa de não ter conseguido salvar Mariana, talvez só a vontade de ser útil de novo, não deixava. Olha, ele começou hesitante. Eu não sei qual é a sua situação. E não vou fingir que entendo. Mas se você precisar de um lugar para ficar, só até se organizar. O sofá tá aí. Andressa ergueu os olhos rápido, surpresa. Faz um instante Jesse McCra, efamsício. Você não tá falando sério. Tom. Ele respondeu sério. Não é caridade. Eu sei que você não quer isso. Mas a casa é grande, eu trabalho o dia todo no hospital. E ele deu de ombros, procurando as palavras certas. Não faz diferença para mim. Mas fazia. E os dois sabiam. Andressa ficou olhando para ele, tentando entender. Tentando achar a pegadinha, o preço escondido. Mas tudo o que ela via era um homem cansado, sozinho. Oferecendo ajuda porque talvez ele também precisasse de alguma coisa. Mesmo que não soubesse o quê. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, a voz baixa. Leandro desviou o olhar mexendo no próprio café. Por quê? Faz 2 anos que essa casa está vazia. E ontem à noite, pela primeira vez, eu consegui dormir sem acordar no meio da madrugada. Ele confessou. A voz quase um sussurro. Talvez eu precise disso tanto quanto você. Mas o papo mais que aquilo mais é. A sinceridade daquilo atingiu Andressa em cheio. Ela sentiu os olhos arderem de novo. Mas dessa vez não tentou esconder. Eu não quero ser um peso, ela disse, a voz embargada. Você não é, Leandro respondeu firme. E olhou para ela de um jeito que fez ela acreditar, mesmo que só um pouco. Andressa limpou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo. Tá bom, mas só até eu me organizar. Eu prometo que não vou abusar. Leandro acenou com a cabeça. Sem pressa. Eles voltaram a comer, mas agora o clima era outro. Mais leve. Como se um acordo tácito tivesse sido feito. Não só sobre ela ficar, mas sobre os dois se darem uma chance de existir sem carregar tudo sozinhos. Quando terminaram, Andressa se ofereceu para lavar a louça, mas Leandro balançou a cabeça. Deixa, eu faço depois. Não. Você me deixou dormir aqui, me deu café. É o mínimo que eu posso fazer. Ele ia contestar, mas viu a determinação no olhar dela e cedeu. Tá bom.
Enquanto Andressa lavava as xícaras e os pratos, Leandro ficou encostado no balcão, observando. Havia algo estranhamente familiar naquilo, como se a cozinha, que tinha ficado tanto tempo sem vida, finalmente tivesse voltado a respirar. Ele não sabia se aquilo era bom ou perigoso. Andressa terminou de lavar, secou as mãos e se virou para ele. Obrigada. De verdade, por tudo. Leandro deu um meio sorriso. De nada. E naquele momento, com a luz da manhã entrando pela janela, os dois se olharam. Realmente se olharam pela primeira vez. E algo passou entre eles. Algo sutil, quase imperceptível. Não era atração. Ainda não. Era reconhecimento. Era como se cada um visse no outro um pedaço da própria dor. E talvez, sem saber, tivessem acabado de plantar a primeira semente do que viria a ser algo muito maior. Os dias que se seguiram foram estranhos. Não ruins, apenas diferentes. Andressa acordava cedo, antes de Leandro sair para o hospital. E sempre encontrava o café pronto. Ele nunca disse nada sobre isso, mas ela percebia que ele deixava tudo preparado antes mesmo dela levantar. Como se quisesse garantir que ela não passasse necessidade, mas sem fazer alarde. Ela tentava retribuir do jeito que podia. Lavava a louça, organizava a sala, dobrava as roupas que ele deixava sobre a cadeira. Pequenas coisas. Gestos silenciosos de gratidão. No começo, Leandro estranhou. Ele não estava acostumado a dividir o espaço. Não estava acostumado a chegar em casa e encontrar a luz acesa. O cheiro de comida vindo da cozinha. Uma presença que não fosse só a memória de Mariana. Mas aos poucos ele foi se acostumando. E o mais assustador era que ele gostou. Era uma quinta-feira à noite, quando algo mudou de verdade. Leandro chegou do plantão exausto, com as costas doendo e a cabeça pesada. Tinha sido um dia difícil no hospital. 2 pacientes graves, uma cirurgia de emergência que durou horas, que a sensação constante de que não importava o quanto ele se esforçasse, nunca era o suficiente. Quando abriu a porta do apartamento, esperava encontrar tudo como sempre, silencioso, vazio, frio. Mas não foi isso que ele encontrou. A sala estava iluminada. Havia uma panela no fogão, e o cheiro de macarrão com molho de tomate caseiro tomava conta do ambiente. Andressa estava na cozinha, de costas, mexendo algo na panela, com o cabelo preso num coque bagunçado e a mão na lombar, fazendo aquela massagem automática que grávidas fazem quando estão cansadas. Leandro parou na porta só observando. Havia algo de tão normal naquela cena. Algo que ele não sentia fazia anos. Andressa se virou e deu de cara com ele. Levou um susto. Ai, meu Deus. Você me assustou, ela disse levando a mão ao peito. Desculpa, Leandro murmurou, largando a mochila perto do sofá. Não queria te assustar. Ela deu um sorriso pequeno, ainda meio sem graça. Eu fiz janta. Espero que você goste de macarrão. Foi o que eu achei aqui. Leandro olhou para a panela, depois para ela. Você não precisava. Eu sei, Andressa respondeu dando de ombros. Mas você trabalha o dia inteiro. Achei que seria legal você chegar e ter algo pronto. Ele ficou em silêncio por um momento, processando aquilo. Não era só a comida, era o gesto. Era o cuidado. Era alguém pensando nele de uma forma que ninguém mais fazia. Obrigado, ele disse, e a voz saiu mais suave do que ele esperava. Andressa acenou com a cabeça e voltou a mexer o molho. Vai lavar as mãos. Já está quase pronto. Leandro obedeceu, quase no automático. Foi até o banheiro. Lavou o rosto e as mãos, e quando voltou a mesa já estava posta. 2 pratos, 2 copos, 2 garfos, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Eles se sentaram um de frente para o outro. Andressa serviu o macarrão, e Leandro experimentou a primeira garfada. Estava simples, mas estava gostoso. Tá bom? Ela perguntou ansiosa. Tá ótimo, ele respondeu sincero. Andressa relaxou, sorrindo de leve enquanto comia também. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas saboreando a refeição. Mas era um silêncio diferente dos primeiros dias. Não era desconfortável. Era companheirismo. Então Leandro limpou a garganta. Como você passou o dia? Andressa ergueu os olhos, surpresa com a pergunta. Ele nunca perguntava muito. Sempre respeitava o espaço dela. Bem, ela respondeu hesitante. Fui até o mercado. Comprei algumas coisas. Caminhei um pouco. O bebê tá mexendo bastante hoje.
Leandro olhou para a barriga dela, quase sem querer. Isso é bom, né? Ela confirmou com um sorriso suave. Significa que tá tudo bem. Ele acenou com a cabeça, voltando a comer. Mas Andressa percebeu que ele ficou olhando para a barriga dela por mais tempo do que percebeu. Você quer sentir? Ela ofereceu, antes mesmo de pensar direito. Leandro congelou com o garfo no ar. O quê? O bebê? Ele tá mexendo agora. Você pode sentir se quiser. Por um momento, ele pareceu completamente perdido, como se não soubesse o que fazer com aquilo. Então balançou a cabeça, recuando. Não, eu acho melhor não. Andressa sentiu uma pontada de decepção, mas disfarçou rápido. Tudo bem. Foi só uma ideia. Ela voltou a comer, e o silêncio que se seguiu foi um pouco mais pesado. Leandro se arrependeu na hora. Não era que ele não quisesse, era que ele tinha medo. Medo de sentir algo, medo de se apegar, medo de se lembrar do que era cuidar de alguém e depois perder. Mas ele não sabia como explicar isso sem parecer frio. Então ele mudou de assunto. Você já pensou em nome? Andressa ergueu os olhos, surpresa de novo. Para criança? Ela deu um sorriso pequeno, mexendo no macarrão com o garfo. Pensei em alguns. Ainda não decidi. Depende se for menino ou menina. Você sabe o que é? Não. Quis deixar para surpresa. Leandro acenou pensativo. Eu acho legal isso. Deixar para surpresa. Andressa sorriu mais aberto dessa vez. Eu também acho. Eles terminaram de comer e Andressa se levantou para pegar os pratos. Mas Leandro foi mais rápido. Deixa, eu lavo. Não, eu cozinhei, você lava. Ela brincou. Justo, ele respondeu e pela primeira vez esboçou um sorriso de verdade. Enquanto ele lavava a louça, Andressa ficou encostada no balcão, observando. Havia algo de reconfortante naquilo. Algo de seguro. Ela não conseguia lembrar da última vez que tinha se sentido assim. Sem medo, sem intenção, sem precisar se justificar por existir. Leandro? Ela chamou a voz suave. Ele respondeu sem parar de lavar. Obrigada. Por tudo. Sério. Ele parou por um segundo, olhou para ela por cima do ombro. Você já agradeceu umas 10 vezes. Eu sei, mas eu preciso que você saiba que isso aqui significa muito para mim. Leandro desligou a torneira, secou as mãos e se virou para ela. Eles ficaram ali, parados, se olhando, e pela primeira vez, ele deixou que ela visse um pouco do que ele escondia. Para mim também, ele admitiu baixinho. Andressa sentiu o peito apertar, não de tristeza, de algo diferente. Algo que ela não conseguia nomear ainda. E naquele momento, bem ali, na cozinha iluminada, com o cheiro de comida ainda no ar, algo entre eles começou a mudar. Não foi um beijo, não foi uma declaração, foi só um olhar que durou 2 segundos a mais do que devia. Foi a forma como os dedos dele roçaram nos dela quando ele pegou o pano de prato. Foi o jeito que ela sorriu quando ele disse boa noite e foi pro quarto. Pequenas coisas, sutis, mas que plantavam raízes, e raízes, quando encontram terra fértil, crescem sem avisar. Naquela noite, deitada no sofá, Andressa segurou a barriga e sussurrou baixinho. Acho que a gente tá bem aqui. Pequeno. Acho que a gente tá seguro. No quarto, Leandro ficou deitado de olhos abertos, olhando pro teto. E pela primeira vez em 2 anos, ele não sentiu o peso da culpa esmagando o peito. Sentiu outra coisa. Algo parecido com esperança. Os dias foram passando, e a convivência foi se tornando cada vez mais natural. Andressa não era mais apenas a mulher que estava de passagem. Ela estava ali, presente, e Leandro, sem perceber, começou a esperar por isso. Ele esperava chegar em casa e ver a luz acesa. Esperava o cheiro de café pela manhã, mesmo que ele tivesse sido quem preparou. Esperava o som da TV ligada, o barulho dela arrumando algo na sala, a forma como ela dobrava as pernas no sofá e acariciava a barriga, distraidamente enquanto assistia a alguma coisa. E o mais assustador era que ele tinha medo do dia em que tudo aquilo ia acabar, porque ele sabia que ia acabar. Ela ia se organizar, arrumar um emprego, um lugar para morar. Ela ia embora, e ele ia voltar a ficar sozinho, mas ele não falava sobre isso. E ela também não. Era uma sexta-feira à noite, e Leandro tinha chegado mais cedo do hospital. Andressa estava na cozinha de costas, tentando alcançar um pote no armário alto.
Ela esticou o braço, ficou na ponta dos pés, mas não conseguiu. Droga, ela murmurou frustrada. Leandro largou a mochila e foi até ela sem pensar muito. Deixa eu pegar. Andressa se virou assustada e quase esbarrou nele. Ficaram muito perto. Perto demais. Ela conseguia sentir o calor que vinha do corpo dele, o cheiro de sabonete que ainda grudava, na pele mesmo depois de um dia inteiro de trabalho. Desculpa, ela sussurrou, dando um passo para trás. Não precisa pedir desculpa, Leandro respondeu, pegando o pote e entregando para ela. Mas ele também não se afastou logo. Ficou ali parado, com a mão ainda suspensa no ar, como se o cérebro dele tivesse travado. Os olhos dele se encontraram, e por um segundo, apenas um segundo, nenhum dos dois respirou. Foi Andressa quem desviou o olhar primeiro, segurando o pote com força e voltando para a pia. Obrigada, ela disse, a voz um pouco rouca. De nada, Leandro murmurou, voltando para a sala e se sentando no sofá, como se precisasse colocar distância entre eles antes que fizesse algo que não sabia se devia fazer. Mas aquele momento ficou, pendurado no ar, sem resposta. Mais tarde já era quase meia-noite. Andressa estava deitada no sofá, mas não conseguia dormir. A barriga pesava, as costas doíam, e o bebê não parava de se mexer. Ela mudava de posição a cada 5 minutos, tentando encontrar um jeito confortável. Mas nada funcionava. Desistiu de tentar. Levantou devagar, segurou a lombar e foi até a varanda. Abriu a porta de vidro e saiu, respirando fundo o ar fresco da noite. O céu estava limpo, cheio de estrelas. A cidade lá embaixo parecia tranquila, como se também estivesse cansada de tanto barulho. Ela encostou no parapeito e fechou os olhos, tentando acalmar a mente. Não consegue dormir! A voz de Leandro a fez pular. Ela se virou e o viu parado na porta da varanda, de camiseta e calça de pijama, com os braços cruzados. Ele também não estava dormindo. Não, ela admitiu. O bebê está agitado. E as costas doem demais. Leandro hesitou por um segundo, mas então se aproximou e ficou ao lado dela, olhando para a cidade. Você devia descansar. Tá chegando perto. Eu sei, Andressa suspirou, mas meu corpo não deixa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando a noite. Mas era um silêncio cheio de coisas não ditas, cheio de perguntas que nenhum dos dois tinha coragem de fazer. Então Andressa falou baixinho. Eu tenho medo. Leandro virou a cabeça para ela. De quê? De tudo, ela confessou, a voz trêmula. De não conseguir cuidar dele sozinha. De não ser boa o suficiente. De não saber o que fazer quando ele chorar, quando ficar doente, quando precisar de mim, e eu não souber como ajudar. Leandro ouviu em silêncio. Não tentou minimizar. Não disse que ia dar tudo certo. Porque ele sabia que mentiras vazias não ajudavam ninguém. Você vai errar, ele disse com sinceridade. Todo mundo erra. Mas isso não significa que você não vai ser boa o suficiente. Significa que você é humana. Andressa olhou para ele com os olhos marejados. E se eu não conseguir? Você vai conseguir, Leandro respondeu firme. Porque você já está aqui. Você já lutou para chegar até aqui. E isso já é mais do que muita gente faz. As lágrimas escorreram e Andressa não tentou segurá-las. Ela virou o rosto, envergonhada de estar chorando de novo na frente dele. Mas Leandro se aproximou, devagar, respeitoso, e colocou a mão no ombro dela. Você não está sozinha, ele disse, a voz baixa, mas cheia de convicção. Andressa se virou para ele, e dessa vez não conseguiu se conter. Ela deu um passo à frente e encostou o rosto no peito dele, abraçando ele com força, como quem se agarra a um salva-vidas no meio do oceano. Leandro ficou tenso por um segundo. Não estava preparado. Não sabia se devia retribuir. Mas então, devagar, ele levantou os braços e envolveu ela também. E ficaram assim, abraçados no meio da varanda, com o vento frio batendo de leve nos dois. Andressa chorou baixinho, com o rosto escondido no peito dele, sentindo o coração dele batendo firme contra o dela. E Leandro, pela primeira vez em 2 anos, permitiu que alguém se apoiasse nele de verdade. Não era pena. Não era obrigação. Era algo muito maior, algo que ele não sabia nomear ainda, mas que estava crescendo dentro dele como uma chama pequena e insistente. Desculpa, Andressa murmurou, a voz abafada. Eu não queria desabar assim. Não precisa pedir desculpa, Leandro respondeu.
e a mão dele subiu até o cabelo dela, acariciando de leve, quase sem pensar. Todo mundo precisa desabar às vezes. Ela levantou o rosto e os olhos dele se encontraram. Estavam perto, muito perto. Tão perto que ela conseguia ver cada detalhe do rosto dele. As marcas de cansaço, a barba por fazer, o jeito como ele olhava, para ela como se estivesse vendo algo precioso e frágil ao mesmo tempo. O coração dela acelerou, e o dele também. Por um momento, pareceu que algo ia acontecer. Um beijo, um toque mais profundo, uma confissão que nenhum dos dois sabia como fazer. Mas então o bebê chutou, forte. Andressa deu um pequeno grito de surpresa e levou a mão à barriga. Ai, esse menino não para. O momento se quebrou. Leandro deu um passo para trás, soltando ela devagar, e passou a mão pelo cabelo, como se tentasse se recompor. Ele tá com energia, hein? Leandro comentou, tentando trazer leveza. Andressa riu, ainda segurando a barriga. Ele não me deixa esquecer que tá aí. Leandro olhou para a barriga dela, e algo passou pelo rosto dele. Curiosidade, vontade, medo. Andressa percebeu. E dessa vez ela não perguntou. Apenas pegou a mão dele e, devagar, colocou sobre a barriga. Leandro congelou. Andressa? Só sente. Ela sussurrou. Ele ia recusar de novo. Ia se afastar. Mas então sentiu. Uma pequena pressão. Um chute, uma vida. Os olhos dele se arregalaram. Ele chutou. Chutou. Andressa confirmou sorrindo. Leandro ficou ali com a mão parada, sentindo cada movimento. E algo dentro dele se quebrou. Não de dor, de emoção, de conexão, de algo que ele achava que nunca mais ia sentir. Ele olhou para Andressa e ela olhou de volta. E naquele instante, os dois souberam. Aquilo já não era só ajuda. Já não era só gratidão. Já não era só conveniência. Era outra coisa. Algo que estava crescendo sem permissão. Algo que assustava e acalmava ao mesmo tempo. Leandro tirou a mão devagar, como se quisesse guardar aquela sensação para sempre. Obrigado, ele disse a voz rouca, por deixar eu sentir. Obrigado por ficar, Andressa respondeu. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, lado a lado, em silêncio. E quando voltaram para dentro, algo tinha mudado entre eles. Não era amor ainda, mas era o começo. E começos, quando verdadeiros, são impossíveis de ignorar. Os dias que se seguiram foram diferentes, mais leves, mais próximos. Como se aquele toque na varanda tivesse derrubado um muro invisível que os dois vinham construindo desde o começo. Leandro passou a chegar em casa e procurar por ela com os olhos, antes mesmo de largar a mochila. Andressa passou a esperar por ele, deixando o jantar pronto, escolhendo filmes que eles podiam assistir juntos, rindo de piadas internas que só os dois entendiam. Eram pequenas coisas, mas eram deles, e isso assustava os dois, porque significava que aquilo estava se tornando real. Era uma terça-feira à tarde. Andressa estava sozinha em casa, organizando umas roupas que tinha lavado, quando o interfone tocou. Ela franziu a testa. Não esperava ninguém. Leandro estava no hospital e só voltaria à noite. Foi até o interfone e atendeu. Alô? A voz do outro lado a fez gelar. Andressa, sou eu? O coração dela despencou. Era ele, o ex. Ela ficou paralisada, com a mão tremendo no fone. Não sabia o que dizer. Não sabia se devia responder ou desligar. Andressa, eu sei que você tá aí. A gente precisa conversar, ele insistiu, com aquele tom que ela conhecia tão bem. Não era agressivo, era pior. Era manipulador, aquele tom que fingia ser calmo, mas que vinha carregado de ameaça. Eu não tenho nada para falar com você, ela conseguiu responder. A voz firme, mas o corpo inteiro tremendo. Eu só quero conversar, só 5 minutos. Por favor, como se ele tivesse direito de pedir isso, como se não tivesse sido ele quem a expulsou de casa, como se não tivesse sido ele quem a fez se sentir pequena, inútil, invisível. Não, Andressa disse e desligou o interfone. Ela se afastou da parede, abraçando a barriga, respirando rápido. O pânico começou a subir. E se ele insistisse? E se ele subisse? E se ele tentasse entrar à força? O interfone tocou de novo. E de novo, e de novo. Andressa cobriu os ouvidos com as mãos, tentando bloquear o som, mas ele não parava. Até que, finalmente,
Depois do que pareceu uma eternidade, o silêncio voltou. Ela desabou no sofá, com as pernas bambas e o coração disparado. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o celular. Pensou em ligar para Leandro, mas ele estava trabalhando. Ela não podia incomodar. Não podia ser mais um problema. Então ficou ali, sozinha, tentando se acalmar, tentando convencer a si mesma de que estava segura. Mas a sensação de medo não ia embora. Quando Leandro chegou em casa naquela noite, ele soube na hora que algo estava errado. Andressa estava no sofá encolhida, com os joelhos puxados até onde a barriga permitia e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela não olhou para ele quando ele entrou, só ficou quieta, abraçada a si mesma. Leandro largou tudo e foi até ela. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz carregada de preocupação. Ela balançou a cabeça, tentando fingir que estava tudo bem. Nada, tô bem. Andressa, ele insistiu, se ajoelhando na frente dela para ficar na altura dos olhos dela. O que aconteceu? E então ela desmoronou. As palavras saíram todas de uma vez, quebradas, entrecortadas por soluços. Ele veio aqui. Tocou o interfone. Eu não atendi, mas ele não parava de tocar. Eu fiquei com tanto medo, Leandro. Tanto medo de ele subir, de ele invadir, de ele me levar de volta. A mandíbula de Leandro travou. Os músculos do pescoço dele ficaram tensos. Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva que subiu como uma onda. Ele ainda tá aqui? Leandro perguntou, a voz perigosamente calma. Não sei. Ele parou de tocar faz umas 2 horas. Mas eu não sei se ele foi embora. Eu não sei se ele tá esperando lá fora. Leandro se levantou. Foi até a janela e olhou para a rua. Não viu ninguém. Mas isso não significava nada. Ele voltou até Andressa, se sentou ao lado dela no sofá e, sem pensar muito, puxou ela para perto. Ela se aconchegou contra ele, tremendo. E ele passou o braço ao redor dela, segurando firme. Ele não vai te levar, Leandro disse baixinho, mas com uma firmeza que fez ela acreditar. Enquanto você estiver aqui, ele não encosta em você. Eu prometo. Andressa fechou os olhos, deixando que o calor dele a acalmasse. Ela queria acreditar, queria se sentir segura de novo. Eu não quero que você se envolva nisso, ela murmurou. Você já fez demais. Eu não posso te colocar em risco. Você não está me colocando em nada, Leandro respondeu. Eu escolho estar aqui. Eu escolho te proteger, e ele não vai te tocar. Não enquanto eu estiver respirando. As palavras dele entraram fundo no peito dela. Não eram apenas palavras, eram uma promessa. Andressa levantou o rosto e olhou para ele. Os olhos dele estavam sérios, determinados. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela se sentiu verdadeiramente protegida. Por quê? Ela perguntou a voz fraca. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Leandro ficou em silêncio por um longo momento. Ele não tinha uma resposta pronta. Não tinha uma explicação racional. Só sabia que quando olhava para ela, algo dentro dele se acendia. Algo que ele achava que tinha morrido junto com Mariana. Porque ele começou procurando as palavras certas. Porque você me faz lembrar que ainda tem vida acontecendo. Que ainda tem algo valendo a pena. Andressa sentiu os olhos arderem de novo, mas dessa vez não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de algo que ela não conseguia nomear. Algo entre gratidão, alívio e outra coisa. Algo maior. Ela deslizou a mão até a dele e entrelaçou os dedos. Leandro olhou para baixo, para os dedos entrelaçados e apertou de volta. Ficaram assim, em silêncio, apenas segurando um ao outro. E naquele momento, os dois souberam que algo tinha mudado de vez. Não era mais apenas conveniência. Não era mais apenas gratidão. Era cuidado. Era proteção. Era entrega. Era o começo de algo que nenhum dos dois estava preparado para admitir, mas que já não tinha mais volta. Naquela noite, Leandro não foi para o quarto. Ficou no sofá perto dela, só para garantir que ela se sentisse segura. E Andressa dormiu pela primeira vez em dias, porque sabia que, enquanto ele estivesse ali, nada de ruim ia acontecer. Andressa acordou no meio da madrugada, com uma dor aguda atravessando a barriga. Ela se sentou no sofá ofegante, com a mão no ventre, tentando entender o que estava acontecendo. A dor passou. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Deve ser só uma contração falsa. Já aconteceu antes. Mas então veio outra, mais forte, mais longa. Ela olhou para o relógio na parede.
3h17 da manhã. Não pode ser agora. Ainda faltam 2 semanas. Mas o corpo dela não estava pedindo permissão. Andressa tentou se levantar, mas outra contração veio, tão forte que ela gemeu baixinho, segurando a lateral do sofá. Foi quando percebeu que algo estava molhado. Olhou para baixo e viu a mancha escura no tecido. A bolsa tinha estourado. O pânico tomou conta dela. "Leandro!" Ela chamou a voz trêmula. Ele acordou na hora. Estava deitado do outro lado do sofá, com um cobertor jogado por cima. Levantou rápido, ainda meio grogue, mas já em alerta. "O que foi?" Ele perguntou indo até ela. "Eu já acho que está na hora", Andressa disse com os olhos arregalados. "Mas você sabe que eu estou sendo forte." A bolsa estourou. Leandro olhou para ela, depois para a mancha no sofá, e algo dentro dele se acionou. Não foi pânico, foi foco. Ele era médico. Ele sabia o que fazer. "Tá tudo bem. Respira fundo", ele disse com calma, pegando o celular e discando para o hospital. "Vamos te levar agora." Andressa agarrou o braço dele, os olhos cheios de medo. "Leandro, eu tô com medo." Ele parou, olhou bem nos olhos dela, segurou o rosto dela com as 2 mãos. "Eu sei, mas você não tá sozinha. Eu vou estar do seu lado o tempo todo. Pode confiar em mim." Ela acenou com a cabeça, tremendo. Pode. Então vamos. A gente consegue." O caminho até o hospital foi um borrão. Leandro dirigiu rápido, mas com segurança, uma mão no volante e a outra segurando a de Andressa. Ela gemia de dor a cada contração, apertando a mão dele com força. "Respira, Andressa. Inspira pelo nariz, solta pela boca, devagar, isso, assim." Ela obedeceu, tentando seguir a voz dele como uma âncora no meio da tempestade de dor que varria seu corpo. Quando chegaram no hospital, Leandro praticamente carregou ela para dentro. A equipe já estava esperando. Ele tinha ligado avisando. Colocaram Andressa numa maca e a levaram rapidinho para a sala de parto. "Eu vou com ela", Leandro disse firme. Quando uma enfermeira tentou pará-lo. "Senhor, só familiares." Eu vou com ela", ele repetiu com um tom que não aceitava contestação. A enfermeira olhou para Andressa, que segurava a mão de Leandro como se fosse a única coisa real no mundo, e entendeu. Acenou com a cabeça. "Tá bom, venha." As horas que se seguiram foram as mais intensas da vida de Andressa. A dor era insuportável. Ela gritava, chorava, apertava a mão de Leandro com tanta força que ele tinha certeza de que ia ficar roxo. Mas ele não soltou, nem por um segundo. Ele ficou ali do lado dela, limpando o suor da testa dela com um pano úmido, sussurrando no ouvido dela palavras de incentivo, lembrando ela de respirar quando a dor ficava forte demais para pensar. "Você tá indo bem. Tá quase lá. Você é forte, Andressa. Você consegue." E ela acreditava, porque ele estava ali. Quando o médico disse para fazer força, ela fez. Com tudo o que tinha, com cada grama de energia que restava no corpo exausto, e Leandro ficou ali, segurando a mão dela, olhando para ela com uma mistura de admiração e algo mais profundo. Até que, finalmente, o choro. Aquele primeiro choro alto, estridente, perfeito. "É um menino?" o médico anunciou, levantando o bebê para que ela pudesse ver. Andressa desabou em lágrimas. Lágrimas de alívio, de exaustão, de amor. Ela estendeu os braços trêmulos e quando colocaram o bebê sobre o peito dela, ela sentiu o mundo inteiro se reorganizar. "Oi, meu amor", ela sussurrou, com a voz quebrada. "Eu tô aqui. A mamãe tá aqui." O bebê chorava, se mexia, todo molhado e vermelho, mas perfeito. Perfeito de um jeito que só um filho pode ser. Andressa olhou para Leandro, que estava parado ao lado dela, com os olhos marejados, olhando para a criança como se estivesse vendo um milagre. "Você quer segurar ele?" Ela ofereceu a voz suave. Leandro hesitou. Ele tinha medo. Medo de tocar, medo de se apegar, medo de amar e perder de novo. Mas quando olhou para Andressa, viu a confiança nos olhos dela e não conseguiu recusar. Ela entregou o bebê com cuidado e Leandro segurou ele nos braços, com a delicadeza de quem segura algo sagrado. O bebê parou de chorar por um segundo, como se estivesse sentindo a presença dele. Leandro olhou para aquele rostinho pequeno, os olhos ainda fechados, as mãozinhas minúsculas, e sentiu algo dentro dele se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo.
Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Ele não tentou esconder. Oi, pequeno, ele sussurrou. Bem-vindo ao mundo. Andressa observava tudo com o coração apertado. Ela via a forma como Leandro olhava para o filho dela, com ternura, com cuidado, com amor, e percebeu que aquilo não era só compaixão. Era algo real. Horas depois, quando tudo estava mais calmo, Andressa estava deitada na cama do hospital, com o bebê dormindo num bercinho ao lado. Leandro estava sentado na cadeira ao lado dela, olhando para a criança com aquele olhar de quem ainda não acredita no que acabou de presenciar. Obrigada, Andressa disse baixinho. Leandro desviou o olhar do bebê e olhou para ela. Pelo quê? Por ter ficado, por ter segurado minha mão, por ter me feito sentir que eu não estava sozinha. Leandro deu um meio sorriso cansado. Eu não ia estar em nenhum outro lugar. Andressa sentiu o peito apertar. Ela queria dizer algo. Queria agradecer de um jeito que palavras não alcançavam. Mas tudo o que conseguiu fazer foi estender a mão. Leandro pegou. E ficaram assim, de mãos dadas, olhando para o bebê que dormia tranquilo. Nenhum dos dois disse nada, mas os dois sabiam. Aquilo já não era só ajuda, já não era só amizade. Aquilo era uma família se formando, sem laços de sangue, sem cerimônias, mas com algo muito mais forte: escolha. Leandro escolheu ficar. Andressa escolheu confiar. E aquele bebê, sem saber, tinha sido o elo que uniu dois corações quebrados e os fez acreditar de novo. Quando Andressa finalmente adormeceu, exausta, Leandro ficou ali, observando ela, observando o bebê. E pela primeira vez em 2 anos, ele não sentiu culpa por estar vivo. Sentiu gratidão. 3 dias depois, Andressa recebeu alta. O bebê estava saudável. Ela estava se recuperando bem e era hora de voltar para casa. Mas quando a enfermeira entregou os papéis da alta e disse: "O pai pode assinar aqui", Andressa abriu a boca para corrigir. Mas antes que pudesse falar, Leandro já tinha pegado a caneta. Ele assinou sem pestanejar, sem corrigir, sem explicar. E quando entregou a prancheta de volta, olhou para Andressa com um sorriso pequeno, quase tímido. Ela não disse nada, mas sentiu algo se mexer dentro do peito. Algo quente, algo que parecia perigosamente com esperança. Já a volta para casa foi silenciosa, mas cheia de significado. Leandro dirigia devagar, com cuidado extra, olhando pelo retrovisor a cada 2 minutos para conferir se o bebê estava bem na cadeirinha que ele tinha comprado na véspera. Andressa olhava pela janela, com o coração apertado. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava voltando para um lugar que parecia realmente lar. Quando chegaram no prédio, Leandro insistiu em carregar tudo: a mala, a bolsa do bebê, as sacolas com fraldas e roupinhas. Andressa só precisou segurar o filho nos braços e subir com calma. Dentro do apartamento, tudo estava diferente. Havia um berço montado no canto da sala, um trocador, fraldas organizadas numa prateleira, roupinhas lavadas e dobradas, um móbile pendurado sobre o berço, com estrelinhas coloridas que giravam devagar. Andressa parou na porta boquiaberta. Você fez tudo isso?" Leandro coçou a nuca, sem graça. "Eu tive ajuda. Liguei para uma colega do hospital. Ela veio ontem à noite e me ajudou a organizar. Não ficou perfeito, mas ficou perfeito." Andressa cortou com a voz embargada. Ela olhou ao redor, para o esforço que ele tinha feito, para o cuidado em cada detalhe, e sentiu as lágrimas subirem. "Leandro, Ela não conseguiu terminar. Só abraçou o bebê com mais força e deixou as lágrimas caírem. Leandro se aproximou. Colocou a mão no ombro dela com delicadeza. "Vocês merecem, os dois." Andressa olhou para ele, e naquele momento algo passou entre os dois. Algo mais profundo do que gratidão, mais intenso do que amizade. Ela queria dizer, queria confessar o que estava sentindo, mas tinha medo. Medo de estragar, medo de que fosse só ela sentindo aquilo. Então ficou quieta. E ele também. As primeiras noites em casa foram difíceis. O bebê chorava de madrugada, acordava de 2 em 2 horas. Precisava ser trocado, alimentado, acalmado. Andressa estava exausta, ainda se recuperando do parto, e cada movimento doía. Mas Leandro estava ali. Ele acordava junto com ela. Pegava o bebê no colo enquanto ela se preparava para amamentar. Esquentava a água, pegava a fralda limpa, arrumava o bercinho. E quando ela adormecia de exaustão com o bebê no peito,
Ele pegava os dois com cuidado e os colocava de volta na cama. Ela no sofá, o bebê no berço. Numa dessas noites, Andressa acordou e viu Leandro andando pela sala, com o bebê no colo, cantarolando baixinho uma música que ela não conhecia. A luz da lua entrava pela janela, iluminando os dois, e a cena era tão certa que ela sentiu o coração apertar. Ele nem percebeu que ela estava acordada. Continuou balançando o bebê devagar, sussurrando coisas que ela não conseguia ouvir, mas que pareciam promessas. Andressa fechou os olhos e deixou uma lágrima escorrer. Como eu vou conseguir sair daqui? Como eu vou conseguir viver sem isso? Era uma manhã de sábado. O bebê finalmente tinha dormido um pouco mais, que Andressa aproveitou para tomar um banho demorado. Quando saiu de roupão e com o cabelo molhado, encontrou Leandro na cozinha fazendo café. Ela se sentou à mesa, ainda cansada, mas com um sorriso no rosto. Bom dia. Bom dia, ele respondeu colocando uma xícara na frente dela. Dormiu bem? Melhor do que eu esperava, ela admitiu, pegando a xícara e sentindo o calor aquecer as mãos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas tomando café e curtindo a tranquilidade rara. Então Andressa juntou coragem e perguntou: Leandro, por que você está fazendo tudo isso? Ele ergueu os olhos surpreso. Como assim? Você podia ter me ajudado naquela noite e pronto. Podia ter me deixado ir embora no dia seguinte, mas você deixou eu ficar. Você montou um berço. Você fica acordado de madrugada comigo. Você cuida do meu filho como se... Ela parou procurando as palavras certas. Como se é como se fosse seu. Leandro ficou quieto, olhando para a xícara de café na mão. A resposta estava na ponta da língua, mas ele não sabia se devia dizer. Não sabia se ela estava pronta para ouvir. Não sabia se ele estava pronto para assumir, porque... Ele começou devagar. Porque quando eu olho para você, eu não vejo só alguém que precisa de ajuda. Eu vejo alguém que me fez lembrar o que é viver de novo. Andressa sentiu o ar faltar. Leandro, eu passei 2 anos só existindo. Ele continuou, a voz baixa, mas firme. Eu ia para o hospital, voltava para casa, dormia, acordava e repetia. Eu não sentia nada. Não esperava nada. Até você aparecer. Ele finalmente olhou para ela. E o peso daquele olhar fez o coração dela disparar. Você e esse menino. Vocês me deram um motivo para acordar de manhã. E eu sei que isso não era o plano. Eu sei que você tem a sua vida, que você vai se organizar e seguir em frente. Mas enquanto vocês estiverem aqui, eu quero cuidar. Eu preciso cuidar. Andressa sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não eram de tristeza. Você não precisa, ela sussurrou. Eu sei, Leandro respondeu. Mas eu quero. Os dois ficaram se encarando, e o silêncio entre eles estava carregado de tudo o que ainda não tinha sido dito. Andressa queria se levantar, ir até ele, abraçá-lo e dizer que ela também sentia, que ela também tinha medo de ir embora, que ela também queria ficar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o bebê começou a chorar. O momento se quebrou. Leandro levantou rápido, indo até o berço, e pegou o bebê no colo com uma naturalidade que fez o coração de Andressa derreter. Tá tudo bem, pequeno. Eu tô aqui, ele murmurou, balançando o bebê com cuidado. Andressa observava tudo, com o coração apertado de amor, e naquele instante ela teve certeza. Ela tinha se apaixonado por ele. Não foi de uma hora para outra. Foi devagar. Foi no café da manhã compartilhado, nas noites em claro, nos olhares que duravam mais do que deviam, no jeito que ele segurava o filho dela como se fosse o bem mais precioso do mundo. Ela tinha se apaixonado e não tinha a menor ideia do que fazer com isso. Naquela noite, quando tudo estava quieto e o bebê finalmente dormia, Andressa ficou deitada no sofá, olhando para o teto, e sussurrou baixinho. Para ninguém além dela mesma, eu me apaixonei por você, Leandro. No quarto, Leandro estava deitado, olhando para o mesmo teto, e pensou exatamente a mesma coisa. Mas nenhum dos dois teve coragem de dizer, ainda não. 2 semanas depois do nascimento do bebê, tudo parecia estar se encaixando. A rotina estava mais equilibrada. Andressa se recuperava bem. E o pequeno, que ela decidiu chamar de Miguel, já tinha conquistado cada canto daquele apartamento, com seus chorinhos e sorrisos involuntários. Mas a paz não duraria muito. Era uma quinta-feira à tarde.
Andressa estava sozinha, trocando Miguel no trocador, cantarolando baixinho para ele. Quando o interfone tocou, ela congelou. Aquele som trazia de volta todas as memórias ruins. Todas as vezes que o ex apareceu sem avisar, todas as vezes que ela teve que abrir a porta, mesmo sem querer. Mas agora era diferente. Ela não estava mais naquela casa. Não estava mais sozinha. Respirou fundo e foi até o interfone. Apertou o botão, mas não disse nada. Só ouviu: Andressa, eu sei que você tá aí. Abre essa porra. A voz dele, grossa, impaciente, cheia de raiva mal contida. Ela sentiu o estômago revirar. Vai embora, ela disse, firme, mas com o coração disparado. Não vou. Você não pode me impedir de ver meu filho. Seu filho. As palavras caíram como uma pedra no peito dela. Ele nunca quis, nunca se importou. E agora vinha cobrar direitos? Você não tem direito nenhum. Vá embora antes que eu chame a polícia. A polícia? Ele riu do outro lado, um riso amargo e ameaçador. Você acha que vai conseguir me afastar assim? Eu tenho direitos, e se você não abrir essa porta, eu vou arrebentar ela. O medo tomou conta dela de novo. Ela sabia que ele era capaz. Já tinha visto ele perder o controle antes. Já tinha sido alvo daquela raiva. Pegou o celular com as mãos trêmulas e mandou uma mensagem para Leandro. Ele tá aqui. A resposta veio em segundos. Não abre a porta. Eu já tô indo. Andressa trancou a porta. Empurrou uma cadeira contra ela, pegou Miguel no colo e foi pro quarto. Sentou no chão, encostada na cama, com o bebê apertado contra o peito, tentando acalmar a respiração. Lá embaixo o ex continuava gritando, ameaçando e ela tinha certeza de que a qualquer momento ele ia subir. Leandro chegou em tempo recorde. Ele saiu correndo do hospital, deixou o plantão com um colega e dirigiu como nunca. Quando estacionou na frente do prédio, viu o ex parado na porta, batendo com força no vidro, tentando forçar a entrada. Leandro desceu do carro e foi direto até ele. Sai da frente. O ex rosnou quando viu Leandro se aproximando. Você que vai sair. Leandro respondeu a voz baixa, mas carregada de uma autoridade perigosa. O ex deu uma risada debochada. E quem é você? O novo namoradinho. Ele cuspiu as palavras com desprezo. Você acha que pode me impedir de ver meu filho? Você faz se Domar sinto seu filho? Leandro repetiu, dando um passo à frente. Você expulsou ela grávida no meio da chuva. Você não quis saber dela. Não quis saber da criança. E agora vem aqui falar de direito? Isso não é da sua conta. O ex rebateu, empurrando o peito de Leandro. Foi um erro. Leandro segurou o pulso dele com força, olhando bem nos olhos dele. Agora é da minha conta. Porque ela tá lá em cima, com medo de você. E eu não vou deixar você chegar perto dela. O ex tentou se soltar, mas Leandro não afrouxou. Você vai se afastar. Vai sumir. E se tentar aparecer de novo, eu vou ter certeza de que uma ordem de restrição vai te manter bem longe. Você não pode fazer nada, o ex disse, mas a voz já tinha perdido a firmeza. Posso, e vou. Leandro soltou o pulso dele com força, fazendo ele cambalear para trás. Agora sai daqui, antes que eu chame a polícia, e você saia algemado. Os dois ficaram se encarando por longos segundos. O ex estava visivelmente irritado, mas sabia que tinha perdido. Sabia que não ia conseguir entrar. Ele cuspiu no chão, deu um último olhar de ódio e virou as costas. Isso não vai ficar assim. Ele resmungou antes de ir embora. Leandro ficou parado, observando até ele sumir de vista. Só então respirou fundo, tentando acalmar a adrenalina que ainda corria pelas veias. Subiu correndo para o apartamento. Quando abriu a porta, encontrou tudo em silêncio. Ele chamou baixinho. Andressa? Nenhuma resposta. Foi até o quarto e a encontrou sentada no chão com Miguel no colo, os olhos vermelhos e o rosto molhado de lágrimas. Ela estava tremendo. Leandro se ajoelhou na frente dela devagar e colocou a mão no rosto dela com delicadeza. Ele foi embora, Leandro disse a voz suave. Ele não vai voltar. Eu prometo. Andressa olhou para ele e algo dentro dela desmoronou. Todo o medo, toda a atenção, tudo veio à tona de uma vez. Ela começou a chorar, soluçando alto, segurando Miguel com uma mão e agarrando a camisa de Leandro com a outra. Leandro a puxou para perto, envolvendo ela e o bebê num abraço firme, protetor. Tá tudo bem, eu tô aqui. Vocês estão seguros. Andressa escondeu o rosto no peito dele.
sentindo o coração dele bater forte e rápido, como se ele tivesse corrido o mundo inteiro para chegar até ali. E tinha sido exatamente isso que ele fez. Ficaram assim por longos minutos. Ela chorando, ele segurando, Miguel dormindo tranquilo entre os dois, alheio ao caos que tinha acontecido. Quando as lágrimas finalmente pararam, Andressa levantou o rosto, ainda encostada nele. Obrigada, ela sussurrou a voz rouca. Por ter vindo, por ter me protegido. Tá, sempre. Leandro respondeu sem hesitar. Eu sempre vou te proteger. Andressa olhou bem nos olhos dele e viu tudo o que ele não dizia. Viu o medo que ele também tinha sentido. Viu a determinação. Viu a promessa. E viu algo mais. Amor. Ela não sabia se ele percebia, mas ela via. Leandro, ela ia dizer. Ia confessar, mas ele colocou o dedo suavemente nos lábios dela. Não precisa, ele disse baixinho. Eu sei. Os olhos dela se arregalaram. Sabe? Ele acenou com a cabeça devagar, com um meio sorriso cansado. Eu também. O coração dela parou. E então disparou. Eles ficaram ali parados, se olhando, com Miguel dormindo entre os dois. E naquele momento, não precisou de beijo, não precisou de palavras grandes. Só precisou daquilo. A certeza de que os dois sentiam a mesma coisa. E que não tinha mais volta. Mais tarde, quando tudo estava calmo e Miguel dormia no berço, Leandro e Andressa ficaram sentados no sofá lado a lado em silêncio. Ela apoiou a cabeça no ombro dele e ele passou o braço ao redor dela, puxando ela para perto. Você vai ficar? Ele perguntou baixinho. Mesmo depois de se organizar, mesmo quando não precisar mais de ajuda, você vai ficar. Andressa fechou os olhos e sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram de medo. Eu quero ficar, ela confessou. Se você quiser que eu fique. Leandro apoiou o queixo na cabeça dela, respirando fundo. Eu quero, mais do que qualquer coisa. Eles ficaram assim, abraçados em paz. E pela primeira vez, os dois sentiram que tinham encontrado o lugar onde pertenciam. Os dias que se seguiram ao confronto com o ex foram diferentes, mais leves. Como se uma última sombra tivesse sido expulsa daquele apartamento, deixando espaço apenas para a luz. Andressa não precisava mais olhar para a porta com medo. Não precisava mais se encolher a cada barulho estranho. Ela sabia que estava protegida. Sabia que se algo acontecesse, Leandro estaria ali. E foi essa certeza que permitiu que ela finalmente se abrisse de verdade. Era uma sexta à noite. Leandro tinha chegado mais cedo do hospital e encontrado Andressa na cozinha, cantarolando baixinho enquanto preparava o jantar. Miguel dormia tranquilo no bercinho da sala, com o móbile girando devagar acima dele. Leandro parou na porta da cozinha, apenas observando. Havia algo tão certo naquela cena, como se aquilo fosse exatamente o que ele tinha perdido, e nem sabia que precisava de volta. Andressa se virou e deu de cara com ele, levando um susto. Você me assusta toda vez. Ela riu, colocando a mão no peito. Desculpa. Leandro sorriu entrando na cozinha, mas você estava tão concentrada que eu não quis interromper. Tava tentando não queimar a comida, ela brincou, voltando a mexer a panela. Não sou a melhor cozinheira do mundo. É melhor que eu, Leandro respondeu, encostando no balcão ao lado dela. Eu vivia de comida congelada antes de você chegar. Andressa deu um sorriso de lado. Então eu melhorei sua alimentação. Isso conta como contribuição? Conta como muito mais que isso. O tom dele mudou. Ficou mais sério, mais suave. Andressa sentiu e olhou para ele. Os olhos dele estavam fixos nela, com aquela intensidade que fazia o ar ficar mais pesado. Leandro, eu tô falando sério. Ele continuou se aproximando um pouco. Você não imagina o quanto você mudou esse lugar. Mudou a mim. Andressa desligou o fogo devagar, sem desviar os olhos dele. Você também mudou tudo para mim. Eu não sei onde eu estaria se não fosse você. Você estaria bem, Leandro disse com convicção. Porque você é forte. Mais forte do que imagina. Ela balançou a cabeça, sentindo as lágrimas subirem. Eu não me sentia forte, até você me fazer acreditar que eu era. Leandro deu mais um passo, e agora estava tão perto que ela conseguia sentir o calor que vinha dele. Conseguia ver cada detalhe do rosto dele, as marcas de cansaço, a barba por fazer, os olhos que carregavam tanta história, mas que agora brilhavam com algo diferente. Esperança.
Andressa, ele começou, a voz rouca. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que a gente começou de um jeito estranho, que nada disso era planejado, mas Ela colocou a mão no peito dele, sentindo o coração batendo forte e rápido. Você o quê? Leandro fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, e então olhou direto para ela. Eu me apaixonei por você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Andressa sentiu o mundo girar, sentiu o coração disparar, sentiu tudo parar e recomeçar ao mesmo tempo. Você... Ela tentou falar, mas a voz falhou. Eu sei que talvez seja cedo demais. Leandro continuou, como se precisasse dizer tudo antes de perder a coragem. Eu sei que você pode não estar pronta, mas eu não consigo mais fingir que isso é só ajuda, que é só amizade. Eu acordo pensando em você. Eu fico no hospital contando as horas para voltar. Eu olho para o Miguel e vejo uma família que eu nunca pensei que ia ter de novo. E eu... Andressa não deixou ele terminar. Ela puxou ele pela camisa e colou os lábios nos dele. O beijo foi tímido no começo, suave, hesitante, como se os dois estivessem testando se aquilo era real. Mas então Leandro envolveu ela pela cintura, puxando ela mais para perto, e o beijo se aprofundou. Ficou mais intenso, mais verdadeiro. Andressa sentiu as pernas bambas, segurou nos ombros dele, se apoiando, se entregando. Era como se tudo o que tinha sido guardado, contido, represado, finalmente tivesse encontrado uma saída. Quando finalmente se separaram, estavam ofegantes, com as testas coladas uma na outra, os olhos fechados. Eu também me apaixonei por você, Andressa sussurrou, a voz trêmula. Faz tempo. Eu só estava com medo de admitir. Leandro sorriu. Um sorriso grande, verdadeiro, que ela nunca tinha visto antes. Não precisa mais ter medo, ele disse, passando a mão pelo rosto dela com delicadeza. Eu não vou a lugar nenhum. Promete? Prometo. Eles se beijaram de novo, dessa vez mais devagar, saboreando cada segundo, cada toque, cada respiração compartilhada. Era como se o mundo lá fora tivesse desaparecido, como se só existisse eles dois ali, naquela cozinha, naquele momento perfeito. Quando se separaram de novo, Andressa deu uma risada baixa, meio envergonhada. A comida vai esfriar. Deixa esfriar, Leandro murmurou, roubando mais um beijo rápido. Ela riu de novo, dessa vez mais alto, e ele também. Era uma risada leve, feliz, cheia de vida. Mais tarde, depois de comerem, depois de colocarem Miguel para dormir, eles ficaram no sofá, enroscados um no outro. Leandro estava deitado com a cabeça no colo dela, e Andressa passava os dedos pelo cabelo dele, devagar, pensativa. Leandro? O que a gente está fazendo? Ele abriu os olhos e olhou para ela. O que você quer dizer? Eu não quero que você se sinta obrigado. Eu não quero que você ache que precisa cuidar de mim e do Miguel só porque... Ei! Ele se sentou segurando o rosto dela com as duas mãos. Eu não tô aqui por obrigação. Eu não tô cuidando de vocês porque eu preciso. Eu tô aqui porque eu quero. Porque quando eu acordo e vejo você e o Miguel, eu me lembro de que a vida ainda vale a pena. Entende? Andressa acenou com a cabeça, com os olhos marejados. Eu só não quero que você se arrependa. Eu nunca vou me arrepender, ele disse firme. De você, nunca. Ela se jogou nos braços dele. E eles ficaram assim, abraçados, sentindo o calor um do outro, ouvindo o som suave da respiração de Miguel no bercinho. Pela primeira vez, os dois se permitiram acreditar que tinham direito de recomeçar, que tinham direito de ser felizes, que tinham direito de construir algo novo, algo verdadeiro, algo que fosse só deles. Naquela noite, quando Andressa foi dormir, Leandro ficou mais um pouco na sala. Olhou para o bercinho onde Miguel dormia tranquilo. Olhou para a porta do quarto onde Andressa estava. E pela primeira vez em 2 anos, ele não se sentiu sozinho. Não se sentiu perdido. Ele se sentiu em casa. No quarto, Andressa deitou de lado, abraçando o travesseiro com um sorriso no rosto, e sussurrou baixinho. Para ninguém além dela mesma. Eu acho que a gente vai ficar bem. E era verdade, porque o amor que estava crescendo ali não era perfeito. Não era sem medo, não era sem cicatrizes, mas era real. E real, no fim das contas, era tudo o que eles precisavam. 6 meses depois, o apartamento 302 não era mais o mesmo. As paredes que antes guardavam apenas o silêncio do luto, agora ecoavam risadas, chorinhos de bebê
e conversas sussurradas ao pé do ouvido. Leandro tinha aprendido a sorrir de novo. Andressa tinha aprendido a confiar de novo. E Miguel crescia cercado por um amor que não precisou de laços de sangue para ser verdadeiro. Numa manhã de domingo, os três estavam no sofá. Miguel brincava no colo de Leandro, tentando pegar o nariz dele com as mãozinhas rechonchudas, enquanto Andressa observava aquela cena com o coração apertado de gratidão. Ela pensou em tudo o que tinha acontecido. Na noite de chuva, na mensagem enviada para o número errado, na porta que se abriu quando ela mais precisava, e percebeu que nada daquilo tinha sido por acaso. Às vezes, os maiores presentes da vida chegam disfarçados de erros. Às vezes, o amor aparece quando a gente menos espera. Não para preencher o vazio, mas para nos ensinar que podemos reconstruir, que podemos recomeçar, que podemos escolher quem vai fazer parte da nossa história, mesmo quando o roteiro original foi rasgado. Leandro olhou para Andressa e sorriu. Aquele sorriso que ela tinha aprendido a amar. E naquele momento, ela soube. Eles tinham encontrado o lar um no outro. E talvez, no fundo, essa história não seja só sobre eles. Talvez seja sobre todos nós. Sobre a coragem de abrir portas, mesmo com medo. Sobre a força de acreditar de novo, mesmo depois de tudo. Sobre o amor que cresce devagar, mas que fica para sempre. Porque, às vezes, a pessoa certa entra na nossa vida no momento errado. Ou talvez no momento exato. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Ele faz toda a diferença. Para que mais pessoas possam encontrar histórias como essa e acreditar que recomeços são possíveis. Inscreva-se no canal e faça parte dessa comunidade que acredita no poder das histórias que nos transformam. E conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio, sua presença e suas palavras são o que nos inspiram a continuar trazendo histórias que aquecem a alma e nos lembram de que nunca é tarde para recomeçar. Obrigado por estar aqui. Obrigado por acreditar. A gente se encontra na próxima história.